Pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para fazer o nosso terceiro vídeo daquela série de 4 que eu prometi para vocês, referente a Direito Civil Parte Geral 2. Tivemos 2 primeiros a respeito de prescrição, agora nós vamos falar sobre decadência e ao final finalizaremos o nosso plano de Direito Civil Parte Geral 2 com as provas. Bom, trabalhando aqui acerca da decadência, é importante que a gente trace aqui um conceito acerca desse instituto. E aqui eu trago um trechinho do professor Amaral. A decadência é a perda de um direito potestativo, direito que conferem ao respectivo titular o poder de influir ou determinar mudanças na esfera jurídica de outrem, por ato unilateral, sem que haja dever correspondente a apenas uma sujeição. E aqui, pessoal, a gente começa a tratar de alguns paralelos, diferenças entre os institutos da prescrição e da decadência. A decadência, ela passa a contar a partir do nascimento desse direito. Ao passo que a prescrição, ela começa a contar a partir da violação do direito. Lembra que nós trabalhávamos sobre isso ao longo de todo o segundo semestre, quando falávamos sobre os vícios de consentimento e os vícios sociais? Pois é, nós temos lá os vícios de consentimento: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, e uma das duas fraudes dos vícios sociais, que é a fraude contra credor. Nesse sentido, ele está estabelecido entre os artigos 171 e o artigo 178, falando da decadência, né? O prazo é decadencial de 4 anos a partir do momento da celebração do negócio jurídico. Temos ali aquela exceção, né, que acabou virando o nosso mantra do segundo semestre, em relação à coação. A coação, eu tenho o seu prazo decadencial começando a fluir a partir do momento em que cessa essa coação. É fácil de provar? Não, não é. Como eu vou provar? Aguardem aí, no próximo vídeo a gente conversa um pouco sobre as provas e vocês vão conseguir vislumbrar quais as provas que nós podemos acostar aos autos do processo. Tudo bem? Em relação ainda à decadência, nós temos duas modalidades, a modalidade legal e a modalidade convencional. E aí é lógica, né? Legal decorre da lei, que é a nossa principal fonte do direito. E a convencional decorre de um acordo entre as partes, uma manifestação de vontade mútua entre essas partes. Mais uma vez, vamos traçar um paralelo diferencial entre a prescrição e a decadência? Pois bem, no caso da prescrição, nós só temos a prescrição na modalidade legal. Isso importa dizer que ela só decorre da lei e, nesse sentido, não pode ser alargada nem restringida pelas partes. Na decadência, não. Na decadência, nós conseguimos ter a modalidade legal e também a modalidade convencional. E aqui, como nós já havíamos comentado, inclusive, na aula de prescrição, tanto a prescrição quanto a decadência são questões de ordem pública. Logo, elas precisam ser reconhecidas, podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, pelo magistrado. Só que vejam, meninos e meninas, nós temos aqui duas modalidades na decadência, a legal e a convencional. E nesse sentido, o artigo 210 diz que o juiz tem o dever de reconhecer de ofício a modalidade legal. Só que, quando estamos diante de uma modalidade decadencial convencional, o juiz não pode. Por mais que ele tenha alguns elementos para ter esse convencimento, ela é convencional. Ela tem que ser arguida pelas partes. Ok? Ótimo. Mais algumas particularidades. Pois é. Não são aplicáveis normas de suspensão, impedimento e interrupção. Via de regra, porque nós vamos ver daqui a pouquinho algumas exceções. O próprio artigo 207, ele traz para a gente na sua redação, salvo disposição legal. Então, assim, não é peremptório, não é duro e firme, ele traz para a gente a possibilidade de uma flexibilização, mas a regra é: não são aplicáveis normas de suspensão, impedimento e interrupção para prazo decadencial. Isso importa dizer que uma vez iniciado, ele vai até o fim. Ok? Mas nós temos aqui algumas exceções à regra de impedimento. Aplicam-se as regras para o 190, as mesmas regras do 195 e do 198
1, inciso 1º do Código Civil, no tocante às pessoas jurídicas, à pessoa incapaz, relativamente incapaz, e ao absolutamente incapaz. A renúncia pode ser tida, assim como nós temos na prescrição, para a decadência? Sim, mas apenas e tão somente na modalidade convencional. Eu nunca poderei renunciar uma decadência legal, ou seja, aquela decadência que decorre da lei. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu trago para vocês, extrair lá do site do Planalto mesmo, a letra de lei, só para fixar e para que vocês tenham a oportunidade, embora eu já tenha dito muitas vezes que vocês precisam manusear o vade-mecum para ter intimidade com esse amiguinho, né? Então vamos lá, o 207. Salvo disposição legal em contrário. Isso a gente consegue ver no artigo 26 do CDC. Depois, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha de um exemplo de disposição em contrário, tá? Mas o que tem que ficar muito claro, embora a legislação traga a possibilidade de flexibilização, essa flexibilização poderá somente acontecer no caso de uma lei específica que me traga essa flexibilização, nunca de maneira convencional, certo? Aqui, quando eu disse para vocês há uns minutinhos atrás, a possibilidade de aplicar a decadência, né, aplicar os mesmos dispostos que são tidos para a prescrição no artigo 191 e 198, inciso 1º. Nula a renúncia à decadência fixada em lei, então só para a gente retomar esse assunto, só poderá ter a renúncia à decadência quando ela for da modalidade convencional, certo? O 210, o juiz deve, não é nem se ele pode, ele deve, é um dever de ofício, reconhecer ou conhecer da decadência quando ela for da modalidade legal. Agora, se for convencional, a parte a quem aproveita poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir essa alegação. A mesma previsão que nós temos lá na prescrição, não é isso? Ele pode alegar em qualquer grau de jurisdição, seja em primeira instância ou em segunda instância, sem problema algum, mas aqui o juiz não vai poder suprir essa alegação. Ok? E aqui eu trago para vocês uma questão de um concurso que foi aplicado pela VUNESP, um concurso recente de 2016, para que a gente consiga fixar essa matéria. Então, nós temos aqui, sobre a decadência, assinale a alternativa correta. A. Deve o juiz de ofício conhecer a decadência convencional, desde que existam nos autos elementos para conhecê-la. Prestem atenção na leitura, ok? B. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. C. Se a decadência for legal, a parte a quem aproveita deve alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação em razão da renúncia tácita. A decadência fixada em lei poderá ser renunciada por sujeito maior e com plena capacidade. E letra E. Não corre a decadência contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Eu vou dar um segundinho aí para vocês pensarem. E aí, pessoal, vocês conseguiram chegar a alguma conclusão? Vocês perceberam que em algumas alternativas aqui, o examinador fez uma lambança, né? Ele misturou alguns institutos, misturou a prescrição, fez uma salada. Mas e aí, o que vocês acham? Olha só. De acordo com o artigo 207, a nossa resposta correta é a B. Eu espero que vocês tenham acertado e que essa matéria tenha ficado bem concisa e de maneira bastante clara para que a gente consiga trabalhar isso em outras oportunidades. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, a atenção de vocês. Tenham um ótimo final de semana.